Aleluia. Agora ligou. Graça e paz, irmãos, amém? Vamos abrir comigo a palavra do Senhor. Se encontra no livro de Isaías. Isaías, capítulo 33, versículo 6. Todos acharam? Amém? Diz assim, Isaías capítulo 33, versículo 6. Ó Sião, no seu tempo haverá estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Você pode se assentar com essa palavra em seu coração? Na Nova Versão Internacional está escrito bem assim: Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Antes de entrar na palavra, eu gostaria de agradecer a Deus, por esta oportunidade tão rica que Ele me concede. Irmãos, eu sou apenas uma vasa. Sou uma vasa de Jesus. A excelência do poder vem dele, Nós somos apenas um vaso. A excelência do Senhor. E eu estou muito feliz e alegre por essa oportunidade. Agradeço também ao ministério, aos pastores. O pastor Sérgio não está aqui. Agradeço pela oportunidade, os obreiros, os presbíteros, o pastor Elmer, meu tio, abençoadão do Senhor, a minha família que congrega aqui, aos irmãos, ao meu esposo querido, que sem ele, o que seria de mim, irmãos do céu, o que seria de mim sem meu esposo, viu? Essa semana eu quebrei meu aspirador, meu velho aspirador, ele estava combatendo bom combate, e eu falei, meu Deus, e agora eu não posso comprar outro? Aí eu falei, ai, meu querido esposo, quebrei o aspirador. Aí ele vai lá, irmãos, fez uma cirurgia abençoada no aspirador, fez aquela gambiarra de Deus, sabe? E agora o aspirador acho que não vai quebrar mais. Obrigada, querido. Depois caiu a porta do armário, irmão do céu. Aí ele falou, minha filha, não é para pendurar na porta do armário, é para abrir assim, ó. Ele foi me ensinar, você pega e abre assim, entendeu? Eu entendi. Aí eu vou lá, irmãos, vou abrir a porta, cai no chão. Aí até fez um furo no chão. Aí eu fiquei pensando, meu Deus. Aí meu esposo foi lá e arrumou. Ele arrumou uma vez, aí eu arranquei de novo. Aí ele só caiu no chão, aí ele arrumou de novo. Aí agora acho que não vai cair mais. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que seria da minha vida, Ser o meu esposo, Eu quebro tudo, ele sai atrás consertando. Eu quebro, ele sai das crianças, quebro, ele sai atrás consertando. E concernente à palavra de Deus, ele tem me apoiado muito. E eu louvo a Deus por isso, É louvável quando nós vemos os esposos que apoiam as suas esposas a fazerem algo para o Senhor, Muitos homens às vezes não aceitam, não deixam, mas eu louvo a Deus porque os homens que temem ao Senhor, eles não pensam assim, eles apoiam, Eu sempre digo que meu esposo é o meu lapidote. Débora tinha um esposo que se chamava Lapidote, Débora talvez não seria Débora e não cumpriria o seu chamado se não tivesse um esposo compreensivo. Lapidote quase não é falado na Bíblia, irmãos, fala-se mais de Débora. Mas eu acredito que enquanto Débora estava debaixo da palmeira, julgando as causas do povo, Lapidote estava lá, trabalhando, e estava lá, limpando a casa e ajudando, para que ela pudesse cumprir o seu chamado. E eu vejo meu esposo assim, como meu Lapidote, alguém que está ali, sempre me ajudando. Louvo a Deus pelos meus filhos queridos, Caleb, Abner, Estevão, Micaías, glória a Deus, 4, Deus abençoou, aleluia, E eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos também, esses meninos abençoadão do Senhor, Obreiros da casa do Senhor, desde pequenininho, servindo na igreja, aprendendo a tocar. E Deus é maravilhoso. Irmãos, bom, agora que eu já agradeci, contei lá nossas poucas histórias, Gostaria de contar mais, mas nós temos muito aqui
da palavra do Senhor. E o tema da mensagem essa noite é a chave do tesouro. Então guarda essas palavras, a chave do tesouro. E qual é a chave desse tesouro? Nós acabamos de ler aqui em Isaías 33, verso 6. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. E eu gostaria de entrar aqui já na introdução. Nós temos 12 tópicos, irmãos. Se passar muito do tempo presbítero puxar o meu paletó, não dá para falar os 12, né? Mas eu vou tentar correr. Os irmãos me ajudam, por favor. Irmãos, eu tô com a mão doendo. Eu escrevi esses esboços hoje o dia inteiro. Então vocês me ajudam, irmãos. Não dorme na hora da mensagem, tá? Lê os versículos, me ajuda a ler. Meu esposo viu, tá de prova, não foi, amor? Desde eu acordei 6 e pouco, fui lá, corri, buscar o Senhor de novo, correr. Porque eu falei, Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem para a tua igreja? O que o Senhor quer falar com o teu povo? Eu busquei do Senhor, irmãos, porque eu não quero chegar aqui e falar o que eu penso, o que eu acho, o que deve ser dito, mas eu quero ser fiel àquilo que o Senhor tem para o seu povo. E essa palavra já estava queimando há meses no meu coração. E o Senhor falou, é esta a palavra. Eu falei, eu quero ser fiel à tua palavra, Senhor. Então, nós vamos abordar esse tema sobre a chave do tesouro, que é o temor do Senhor. E eu vou começar aqui o primeiro tópico, irmãos, falando o que não é o temor do Senhor, tá? Vamos já começar entendendo o que não é o temor do Senhor. Existem 3 tipos de medo, né? O medo que protege você, é aquele medo que se você, por exemplo, tá num prédio bem alto e você fica ali na beiradinha assim, você vai ficar com medo de cair lá de cima, né? Eu acho que não tem ninguém aqui que não tem medo, né, de cair lá de cima do prédio. Tem? Ah, não, glória a Deus, então todo mundo tá normal. É o medo que te protege, né, de você não cair e se machucar. Então, existe o medo excessivo, o medo doentio. Gente, esse medo aqui, a gente precisa ficar atento, né? É o medo que precisa tratar, o medo doentio, né? Já começa a virar paranoide, já começa, as pessoas começam a ver coisas que não tem. E ano passado eu tratei uma paciente, ela chegou para mim e falou assim, doutora, não vou fazer propaganda do meu trabalho, tá? Mas só vou dar um spoiler aqui, né? Eu estou doutorando em psicanálise clínica e já estou atendendo pessoas para a glória do nome do Senhor Jesus. E essa moça chegou a mim e falou, doutora, eu estou com um medo tão grande que quando eu entro no metrô e o metrô entra dentro do túnel, você não sabe que no Brasil o metrô entra dentro do túnel, né? Eu lembro um pouco, assim, porque em São Paulo a gente andou um pouco de metrô. Ela falava que entrava em um medo, mas um medo, um pânico tão grande que ela chegava a ficar ofegante, parecia que o coração ia sair pela boca. E ela, por 3 vezes, chegou até a apertar o botão de emergência do metrô, para o metrô parar e ela descer, porque ela não estava aguentando ficar ali dentro. Então, esse tipo de medo precisa de atenção, porque precisa ser tratado, né? Precisa ir da ajuda do psiquiatra, né? De um remédio para que seja tratado. E também tem o terceiro medo, que é o temor do Senhor. Então, alguns cristãos na antiguidade explorou o temor do Senhor como uma forma doentia, né? Antigamente, os cristãos exploravam o temor do Senhor assim, de uma forma doentia. Por exemplo, tem um homem que se chama Jonathan Edwards, né? Eu não sei se alguns irmãos já ouviu falar desse homem, Jonathan Edwards, né? Ele ficou muito famoso com o título de uma mensagem que ele pregou, que tem por tema Pecadores nas mãos de um Deus irado. E Jonathan Edwards, ele pregava sobre o juízo final, o fogo do inferno, e diz a história, né, daquela época. Eu fui pesquisar um pouco a respeito desse homem, de 1970 na Baibolinhas.
Eu não vou entrar muito na história de Edward, porque senão é o nosso foco. Mas eu gostaria de trazer para os irmãos como antigamente os cristãos viam o temor do Senhor, né? Então, diz a história que as pessoas, quando Jonathan Edward pregava sobre pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas na igreja começavam a gritar de pavor. As pessoas se agarravam nos bancos da igreja com medo. Elas tinham medo, irmãos, do chão abrir. E alguns até urinavam na roupa durante o sermão de Jonathan Edward. Outros entravam em êxtase. E foi um sermão que mexeu muito com as pessoas, onde elas ficaram com medo de Deus. E esse tipo de medo que eu estou falando para os irmãos aqui, quando ocorria esse tipo de sermão, esse não é a ideia do temor do Senhor, do verdadeiro temor do Senhor. O que estava acontecendo ali é que as pessoas estavam com medo do inferno, com medo do fogo, com medo daquilo que ele estava falando, a ponto de mexer na cabeça das pessoas. Imagina, irmãos, o pastor começar a pregar e falar, né, do inferno, do juiz de Deus, e o povo começar a se agarrar aqui e ter tanto medo que faça até xixi nas calças. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? É forte. Então, essa não é a ideia do temor do Senhor, né? Se eu e você tivermos medo de Deus, porque eu ou você tem medo do inferno, né? Se eu e você tivermos medo de Deus porque a gente tem medo do inferno, eu estou no caminho errado. Eu não tenho nada contra pregações do juízo de Deus, do inferno. Esses tipos de sermões precisam sim ser pregados nas igrejas. Mas se eu e você tivermos medo de Deus por causa do inferno, né? Eu estou no caminho errado, porque esse tipo de medo é egocêntrico. Vocês estão conseguindo me acompanhar e entender? Né? Esse tipo de medo é egocêntrico. Se eu obedeço a Deus por medo do castigo de Deus, eu não estou colocando Deus como foco. Entendeu? Mas a mim mesma, eu estou com medo do que pode acontecer comigo. Então, eu não estou temendo a Deus, eu estou com medo do que pode acontecer. Então eu tenho que obedecer a Deus, porque Ele vai me mandar para o inferno. Eu estou mais com medo do que vai acontecer comigo no inferno do que com temor a Deus. Vocês estão conseguindo entender? Então essa não é a ideia do temor do Senhor. Então o centro da preocupação sou eu. Se eu tenho medo de Deus por causa do inferno, é por causa que o centro está sendo eu. O foco é eu e não Deus. O temor aplicado a Deus sempre será o santo temor, né? E hoje nós vamos pensar sobre isso. Não medo voltado ao que pode acontecer comigo. Quando você foi dar o primeiro banho no seu bebezinho, as irmãs que ganharam neném aqui, né? Os pais, né, que foram dar banho no bebezinho recém-nascido, ou o irmão que não tem filho, teve essa experiência. Quando você foi dar o banho no bebezinho, você ficou com medo do bebezinho? Você ficou com medo do seu bebezinho virar um monstro na banheira? Não. Quando você ficou com medo, foi porque você está com medo do que poderia acontecer, de você fazer alguma coisa errada, o neném escorregar da sua mão, o sabonete, o neném cair da sua mão, começar a engolir água. Era esse o medo, certo? Vocês estão conseguindo me acompanhar, irmãos? Então, era o medo de machucar quem você tanto ama. Então, eu estou usando esse exemplo para os irmãos entenderem mais ou menos o que é o temor do Senhor. Quando nós damos o medo, ou damos o banho no bebezinho, nós não estamos tendo medo do bebezinho, mas do que pode acontecer. A gente não quer machucar o bebezinho, a gente não quer que ele escorregue da nossa mão e se afoga, toma água. Irmãos, uma vez aconteceu isso comigo, um dos meus filhos, eu não lembro qual. Irmãos do céu, eu peguei rapidinho. Mas não aconteceu nada, tá vivo, tá todo mundo bem, glória a Deus, saudável, né? Então, esse medo que a gente tem, né, e concernente ao banho do bebezinho, esse medo é bonito. Esse medo é de amor.
de apreço, né? Foi medo de amor, de apreço, mas foi medo, certo? Vocês estão conseguindo entender, irmãos? Foi medo, mesmo assim foi medo. Foi um medo bom, mas foi medo. Entendeu? Agora nós vamos para o segundo tópico. O temor do Senhor consome os medos destrutivos. E se o medo direcionado corretamente for uma virtude, vamos pensar? E se o temor de Deus for o caminho para um relacionamento autêntico com Ele? E se o temor do Senhor erradica todos os outros temores? Por exemplo, o medo de começar seu próprio negócio, o medo do que o governo vai fazer, tem tanta gente preocupada, né? É imposto que sobe, é imposto que não volta, é tanta coisa concernente ao governo, o medo do que vai acontecer com os nossos filhos, o medo que causa doença mental, depressão, e daí vai em diante, é uma lista de um monte de medo. Aí você vai falar assim, irmã Cíntia, agora confundiu tudo, você está falando que o temor do Senhor não é ter medo de Deus, mas agora está falando que o temor do Senhor, ele irradia os outros medos? Sim, o temor do Senhor, ele irradia os outros medos. Mas é verdade que somos humanos, nós somos humanos e vamos ter medo. Nosso assombro e temor diante de Deus são muito mais profundos, mais belos e mais íntimos que muitos possam imaginar. Quando nós falamos do assombro e temor e tremor e essas coisas, irmãos, não é de igual filme de terror ou aqueles vídeos. Essa semana meu esposo aprontou uma comigo, ele mandou um vídeo pra mim, eu vou falar, tá? Ele mandou um vídeo pra mim, irmãos, que tipo assim, tava a moto ali e parece que tinha uma cobra assim dentro da moto. Aí a gente ficou olhando o que ia acontecer, né? Aí de repente o homem pegou uma varinha e bateu na moto, tá? Aí do nada saiu uma cobra na tela do celular e fez assim, nossa, não deu susto. Eu falei, olha só, aprontando comigo. O Micaías logo já gritou, né? Então, o temor de Deus, quando a gente fala de temor, de medo, de assombro, não é esse tipo de medo, de terror, como se fosse um filme de terror, não é isso, né? O temor de Deus, ele consome todos os medos destrutivos. O temor de Deus é o primeiro e o princípio de tudo que é bom. O temor de Deus é o princípio de tudo que é bom. Aí você fala assim, mas na Bíblia, irmã Cíntia, está escrito não temas 365 vezes para cada dia do mês e para um ano. Está escrito não temas. Tá certo, não temas. Mas alguns cristãos concluem que Deus não quer que temamos a Ele. Esse versículo não está falando não temas para você não temer ao Senhor. Ele está falando não temas, né? Ele se refere ao medo destrutivo. Não temas ao medo destrutivo. Não temas a doença. Não temas as provações. É isso. Não é que você não deve temer ao Senhor. Por outro lado, há aproximadamente 200 versículos na Bíblia que nos encoraja a temer a Deus. Agora nós vamos para o terceiro tópico. A virtude do temor do Senhor. O temor do Senhor é mais glorioso, mais cheio de alegria e inspira mais assombro do que poderíamos imaginar. E mais uma vez eu repito, não é assombro de susto, igual o vídeo que eu recebi essa semana, não é assombro de susto, é assombro de temor, é assombro da gloriosa majestade, do esplendor de Deus. Então, a virtude de temer a Deus, acima de tudo, abre o caminho para uma vida além do que você jamais imaginou. Somente então nós seremos capazes de enfrentar com coragem qualquer coisa que a vida possa lançar contra nós. Quando nós tememos ao Senhor, então nós seremos capazes de enfrentar com coragem qualquer coisa que a vida possa lançar contra nós. Então Charles Spurgeon,
Spurgeon, eu não sei se alguns irmãos já leram algum livro dele e conhecem algumas frases. Charles Spurgeon, ele falou assim: o temor de Deus é a morte de todos os outros medos. Como um leão poderoso, ele persegue todos os outros medos que estão diante dele. Então, nessa noite eu quero convidar você a mergulhar de cabeça na virtude do temor do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, não dorme não, hein? Fica comigo aí. E afaste-se rapidamente da fachada religiosa do que o temor não é. Então, afaste, irmãos, dessas ideias de que o temor de Deus não é. E descubra bênçãos de como Ele é capaz de colocar nossos pés sobre um terreno firme. Amém? Não tema mal algum, mas descubra como a virtude incompreendida do temor do Senhor fará com que sua vida floresça. Quantos querem florescer? Amém. Eclesiastes 12:13. Eu quero pedir aqui para o nosso DJ PB Som e Louvor, que fica ali no nosso som, colocar para a gente aqui. Eclesiastes 12:13. Está escrito assim. Vou ler bastante versículos, tá, irmãos? Como eu vou falar bem rápido para dar tempo de falar os 12 tópicos, senão o pastor não... Aí depois deixa eu falar mais isso. Então, aí eu vou falar bem rápido, então não sei se vai dar tempo de vocês abrir tudo, tá? Mas o nosso irmão vai ajudar ali. Eclesiastes 12:13. O que está escrito? Vocês podem ler para mim? Aleluia! De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de... Só meu? Só dos pastores? De cada um de nós. Esse é o dever de cada um de nós. O que é dever, gente? Vocês estudaram, fazer dever de casa? Fazia? Fazia não? Fazia, todo dia, né? Pega o lápis, recorta a revista, monta a frase. Isso é o dever, todo dia, o dever de cada pessoa. Essa virtude preciosíssima não é outra senão o temor do Senhor. Quem escreveu isso foi o rei Salomão. Ele declarou em Eclesiastes que é o pré-requisito para uma vida abundante e realizada. Vamos abrir Salmos 25:12. Salmos 25:12. Olha, ele está rápido, hein? Sim. Amém, glória a Deus. Vamos ler? Todo mundo me ajuda. Aleluia. A minha Bíblia que eu li estava escrito: aquele que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que se deve escolher. Olha que maravilha quando tememos ao Senhor. Infelizmente, muitos acreditam, como o rei Salomão acreditou nas suas horas de escuridão, que a sua própria sabedoria é o que traz sucesso e felicidade. Todo mundo conhece a história do rei Salomão, né? Eu não vou falar muito aqui porque esse não é o meu foco. Mas houve uma época na sua vida, né, que ele achou que a própria sabedoria dele é o que trazia sucesso. Você sabe que ele era conhecido por todos os povos pela sua riqueza. Até a rainha de Sabá foi lá ver o que esse homem tem, que ele está rico desse jeito. Aí ela foi lá conhecer e para lá. Então, Salomão chegou uma hora que ele pensou que a sua própria sabedoria era o que traria sucesso e felicidade. Mas, preste atenção no que eu vou falar agora. O santo temor nos mantém conectados com a sabedoria do nosso Criador. O único que sabe o que nos acrescenta e o que nos arruína. O temor do Senhor é o seu tesouro. É o prazer e o tesouro de Deus Todo-Poderoso. O temor do Senhor tem que ser, Ele é o nosso tesouro. Agora vamos para o tópico 4. Abrace
temor do Senhor. Abraçar o temor a Deus como nosso tesouro mais precioso nos reveste de poder para permanecermos firmes na verdade e, fazendo isso, continuar no caminho correto. Abraçar o temor do Senhor nos reveste de poder. E às vezes as pessoas querem poder. Oh, eu quero voltar no monte e sapatear na glória do sapato de fogo. Mas não tem temor. Não vai permanecer, irmão. Vai ser fogo de palha. Né? Mas o temor, a Bíblia nos ensina que o temor do Senhor nos reveste de poder para permanecermos firmes. No quê? Na verdade. E fazendo isso, continuar no caminho correto. Olha só, reveste de poder, nos ajuda a permanecer firme na verdade. E se nós fazermos isso, vamos continuar no caminho correto. E o que traz recompensa incrível para a nossa vida. Em um tempo em que a maioria das pessoas consideram o medo prejudicial, falar que o temor do Senhor é uma virtude boa e preciosa parece contraditório. Igual eu comecei explicando para os irmãos o que é o temor do Senhor e o que não é o temor do Senhor. Então, falarmos numa época dessa, né, onde todo mundo acha que tem medo, não pode ter um pingo de medo. Ai, meu Deus, todo mundo tem medo de aranha, todo mundo tem medo de barata. Esses dias tinha uma barata crente aqui na igreja, irmãos, foi lá debaixo do meu banco, não sei o que ela queria. Aí os meus filhos pegou e matou, glória, tudo ligeiro, né? Aí matou a barata crente, mas eu sei que outra vez ela veio no culto de oração, né? Então é contraditório às vezes numa época como essa nós falarmos que o temor do Senhor é uma virtude boa e preciosa, né? Com base na autoridade da Bíblia, eu posso garantir para os irmãos que quando abraçamos o temor do Senhor, nós somos revestidos de poder para permanecer no caminho da vida. Mas nós precisamos o quê? Ô, irmãos, me ajuda a pregar. Falei, abraçar. Vai, nós precisamos o quê? Abraçar. O quê? Temor. Vocês estão dormindo. Nós precisamos o quê? Abraçar o quê? O pastor? O marido? O filho? A irmã? O irmão? Abraçar o quê? O temor do Senhor. Isso mesmo. Muito bem, vocês estão acordados. Para abraçarmos, e quando a gente abraça o temor do Senhor, nós somos revestidos de poder para permanecer no caminho da vida. E experimentamos a verdadeira intimidade com Deus e os benefícios que mudarão as nossas vidas. Está na metade, tá, irmãos? Não precisa ficar com medo, não. Um dos maiores benefícios é sermos transformados à imagem de Jesus Cristo. Olha que benefício bom, né? Que benefício maravilhoso. Um dos maiores benefícios do temor do Senhor é nós sermos transformados à imagem de Jesus Cristo. Né? Hoje em dia a gente quer benefício de tudo, né? Glória a Deus, esse mês caiu a ajuda do leite, é o benefício lá do leite. Não é que é benefício de tudo, né, irmãos? É benefício de aposentadoria, é benefício de invalidez, mas a Bíblia Sagrada nos dá um dos maiores benefícios quando nós tememos a Deus, que é sermos transformados à imagem de Jesus Cristo. Oh, glória, aleluia. Então, tema a Deus, sim. Tema a Deus, mas não tenha medo dele, tá? O santo temor é o tesouro de Deus. Ele deve ser o seu tesouro também. Como que é na prática valorizar o temor do Senhor? Agora eu não vou responder nada, eu vou deixar a pergunta para vocês pensar. Como que é na prática valorizar o temor do Senhor? Quero que você pense. Como devo lidar com ele? Como que eu devo lidar com o temor do Senhor? E como eu faço para não perdê-lo? Como que eu faço para não perder o temor do Senhor?
As meninas da frente aqui tá cheio daqueles pontinhos assim. O pontinho do que tá pensando, né? É para pensar. Pensa aí, tá bom? Então, como que é na prática valorizar esse temor? E eu quero que você reafirme comigo, porque eu vou reafirmar a palavra do Senhor. Eu vou falar assim: eu decido valorizar o temor a Deus como o grande tesouro da vida, e ao fazer isso serei fortalecida para permanecer no caminho de uma vida abençoada. Então, reafirme isso para você também, né? Reafirme isso na sua vida. O tópico número 5 é 12, tá? Só para lembrar vocês que é 12, mas nós tá no 5 já. Ação e salvação. Filipenses 2:12. Demorou, hein? Demorou agora. Agora foi. Vocês podem ler para mim? Filipenses 2:12. 1, 2, 3. O que está escrito aqui? Mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com o quê? Temor e tremor. O apóstolo Paulo, ele escreveu: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Aí eu vou reafirmar de novo. Não é o tremor destrutivo, tá bom? Nós já falamos isso já no início. É o santo temor do Senhor. Novamente, ele instruiu em 2 Coríntios 7:1. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Vamos ler? Foi rápido, hein? Vamos lá, 1, 2, 3. Visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no quê? No temor de Deus. Eu vou perguntar de novo, aí vocês falam: no temor de Deus. Aperfeiçoando a nossa santidade em quê? No temor de Deus. Vocês estão acordados. Obrigada, irmãos. O escritor de Hebreus, ele escreveu em Hebreus 12:28. Demorou? Rapidinho, vai. Vamos ler, 1, 2, 3 e... Olha só, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. O apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 1:17. Na verdade, eu queria ver vocês abriram tudo correndo, abrindo a Bíblia aí, tá? Vocês estão muito folgados. Eu abri tudo, irmãos. Eu queria ver os irmãos sentados. Ô glória, já pensou? Tá muito fácil agora as coisas na igreja, né? Quando não tinha projetor, era tudo no bibloco. E se nós não corresse, o pregador já ia... não conseguia nem acompanhar, né, o versículo. Mas glória a Deus, essas coisas estão ficando fáceis. Vamos lá, 1 Pedro 1:17. Vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês,
O apóstolo Judas declara, Judas, único capítulo, verso 23, mostrem misericórdia com temor. E Jesus também, ele nos incentiva em Mateus 10, 28. Vamos ler? Mateus 10, 28. 1, 2, 3 e... Não temais os que matam o corpo, o homem, né? E não pode matar a nossa alma. Tememos a Deus, aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém? Vamos para o tópico número 6. Não se esconda de Deus. Vamos lá. Alguém que tem medo de Deus tem algo a esconder, né? As pessoas que têm medo do Senhor têm algo a esconder. E a gente vê isso quando Adão e Eva pecou, né? Vocês lembram da história lá em Gênesis, no jardim? Quando Adão e Eva pecou, o que eles fizeram? Se esconderam da presença do Senhor, né? Eles não foram os únicos na Bíblia que reagiram assim. Nós vemos esses comportamentos semelhantes na vida de outros homens de Deus na Bíblia Sagrada, que se aventuraram nas trevas. E até hoje isso acontece nos nossos dias, conosco. Quando nós pecamos, o que o ser humano, o que uma criança faz quando ela faz uma arte? Ela se esconde do pai, sai correndo, dá no pé, né? Partiu esconder. Partiu esconder do pai. Porque se ele me pegar, eu tô frito, né? É assim que acontece. E hoje, nos nossos dias de hoje, acontece isso com a gente. A gente acaba se escondendo de Deus quando pecamos, né? Mas hoje eu quero falar para você, não se esconda de Deus. Porém, as pessoas que temem a Deus não têm nada a esconder. Se nós temos o temor do Senhor, nós não precisamos esconder nada. Muito pelo contrário, ela fica aterrorizada em pensar em estar longe de Deus. Quem teme ao Senhor verdadeiramente ficar aterrorizado só em pensar estar longe de Deus, né? A pessoa que teme a Deus não pensa assim, até onde posso me aproximar da linha do pecado e não cair nele? A pessoa que teme ao Senhor, ela não fica brincando com o pecado. Por exemplo, aqui tem esse degrau aqui, a pessoa que teme a Deus, ela não pensa dessa forma, até onde eu posso chegar aqui, perto desse pecado e não cair nele? Até onde eu posso chegar aqui perto desse pecado e eu não vou cair nele? Até onde? A pessoa que teme a Deus, ela não pensa assim. A pessoa que teme ao Senhor, ela pensa assim: quero estar tão próximo de Deus e tão longe desse degrau de pecado que eu nem sequer possa vê-lo. Quando tememos a Deus, nós queremos estar tão longe do pecado a ponto de não vê-lo. Eu não quero me arriscar, eu não quero ficar brincando de pecadinho, será que eu vou cair no pecado? Não, se eu tenho o temor de Deus, eu não quero nem chegar perto. Eu não vou me arriscar. Temer a Deus não é ter medo de Deus e se afastar dele. Então, tem muitas pessoas que não sabem o que é o temor do Senhor, né? Não entendem o que é o temor do Senhor. E quando Deus falou para falar sobre isso, eu falei: Deus, por que o Senhor não falou com os pastores para falar para mim? Porque é um assunto. Olha a cara do pastor. Por que o Senhor não falou para mim? Eu gosto mais de falar dessa história, que você pega um personagem, você foca lá e tal. Os irmãos que já ouviram uma das poucas mensagens, sabe que eu sempre foquei no personagem e tal. E falar do temor do Senhor é algo muito difícil, profundo, cheio de temor e tremor, né? E eu falei: mas se o Senhor quer que eu fale, eu vou falar. Temer a Deus não é ter medo de Deus e se afastar dele.
Porque como nós podemos desfrutar de intimidade com alguém que temos medo? Afastar-se é o oposto do que Deus deseja. Deus não quer que a gente se afaste dele. Não é o desejo do Senhor que a gente fique longe dele, né? Como que você pode ter intimidade com alguém que você tem medo? Alguém aqui já conviveu com alguém que teve muito medo? Um pai. Tem crianças que, nossa, cresceram com pavor de pai. Crianças que cresceram com pavor de mãe. Pais narcisistas que fizeram terror na vida dos seus filhos. Então, como que você pode desfrutar de intimidade? Foi impossível essas pessoas ter tido uma certa intimidade com seus pais. Foi impossível. Não tem como a gente desfrutar de intimidade com alguém que a gente tem medo. E a gente não pode se afastar de Deus. Isso não é o desejo do coração do Senhor. Salmos 27:8. Vamos ler? Salmos 27:8. Irmãos, não dorme não, tá? Estou na metade já. Salmos 27:8. Vamos ler? 1, 2, 3. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração diz a ti, o meu rosto, Senhor, buscarei. Olha que lindo. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Você consegue, nessa noite, ouvir Deus te chamando à intimidade? Será que você, nessa mensagem hoje, Deus pediu para que eu trouxesse ao seu coração, à sua mente, consegue ouvir Deus te chamando à intimidade com Ele? Deus deseja que você se aproxime dEle. Salmos 25:14. Vamos ler? 1, 2, 3. O segredo do Senhor é a base do creme, e Ele nos fará saber o seu conselho. Olha que lindo. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Olha aqui essa tradução AMC. O segredo do Senhor é para os que o temem e Ele lhes fará saber o seu conserto. Que linda essa palavra. A firme realidade é essa: Deus quer estar próximo e íntimo de você, a ponto de revelar a você o seu conserto. Então, tenha certeza, meus irmãos, que o temor não apaga a intimidade. Ele faz exatamente o contrário. O temor do Senhor intensifica a nossa interação com Deus. O temor do Senhor, ele vai intensificar mais a nossa interação com Deus. O temor não é ter medo de Deus e assim afastar-se dele. É ficar aterrorizado com a ideia de estar longe dele. Então, eu vou declarar isso, e você declara aí dentro do seu coração, se você quiser. Eu vou declarar: Deus me chamou para ser íntima dele, portanto não tenho medo de Deus, mas desejo temê-lo para que eu não venha pecar. Amém? Vamos para o tópico 7. Temor e tremor. Filipenses 2, do 12 ao 13. Vocês me ajudam a ler? Filipenses 2, do 12 ao 13. 1, 2, 3. Sorte que meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Aleluia. Volta no 12 aí, por favor. Assim também operai a vossa salvação com temor e...
A nossa salvação não é posta em ação com amor e bondade. Então, pense nisso. A nossa salvação não é posta em ação com amor e bondade, mas com temor e temor. Temor e tremor. Agora lemos a intensidade da palavra tremor, né? Até agora nós estávamos lendo e tudo falava de temor, somente do temor, mas agora os versículos estão falando de temor e tremor. Essa é a tradução da palavra grega tromos, definida como um tremor de medo, não medo destrutivo, reafirmando aqui. Terror, não terror como filme de terror, tá bom? Então, essa palavra tromos, definida como um tremor de medo, terror ou profunda reverência, respeito, pavor. Essas duas palavras, temor e tremor juntas, são usadas pelo apóstolo Paulo 4 vezes no Novo Testamento. Então, resumindo, o que ele estava falando nesse versículo? Ele estava falando de um mega temor. Quando ele fala temor e tremor, ele estava querendo falar assim, é um mega temor. Então, admiração, terror, profundo respeito, tremor, pavor. Essas palavras identificam como a nossa salvação é posta em ação. Então, todas as palavras que eu falei agora sobre o temor, terror, profundo respeito, elas identificam como a nossa salvação é posta em ação. A nossa salvação é amadurecida através do temor e do tremor. A nossa salvação é amadurecida quando temos admiração, profundo respeito, pavor. E é assim que a nossa salvação é posta em ação. Você não pode fazer nada que faça Deus amar você mais ou menos que Ele já te ama, né? Você não pode fazer nada para fazer que Deus te ame mais ou que Ele te ame menos. Mas o que eu vou falar aqui, guarde no seu coração. Mas você é responsável pelo nível de satisfação dele com você. Você sabia disso? A gente não pode fazer nada para Deus nos amar mais ou menos. Mas eu sou responsável pelo nível de satisfação que Ele tem por mim. Você, cada um de nós, é responsável pelo nível de satisfação que o Senhor tem por você. Então pense, será que a minha vida está agradando a Deus? Eu, Cíntia, será que a minha vida está agradando a Deus? Como posso saber o que lhe agrada e o que não lhe agrada? É para você pensar. São perguntas para mim pensar. Como que eu posso saber o que agrada a Deus e o que não lhe agrada? E eu quero reafirmar essa noite. Agradar a Deus é a minha prioridade na vida. Ele está trabalhando em mim, tanto o querer quanto o realizar a sua boa vontade. Então, que o nosso desejo do nosso coração seja agradar ao Senhor. Tópico 8. Deixa eu ver que horas são. Misericórdia, Deus. Intimidade com o Pai. Vamos lá, vamos correr, que o tempo não está esperando. Intimidade com o Pai. Êxodo 33, 12 ao 13. Vamos ler? 1, 2, 3. Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem há de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos teus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu. Olha que coisa mais linda. Deus, Ele não nos conhece apenas como um número entre multidões. Ele nos conhece pessoalmente, individualmente pelo nome.
Então aqui Moisés, ele queria ter intimidade com Deus. É o que ele estava falando aqui nesses versículos. Ele queria ter intimidade com Deus além do seu conhecimento. Ele conhecia a Deus, ele tinha conhecimento de Deus. Mas o que Moisés estava se referindo aqui é que ele queria ter intimidade com Deus, né? Ele queria ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Ele queria ter um relacionamento além do seu conhecimento de Deus. Ele queria um relacionamento de intimidade. Não apenas Deus o conhecendo. Quando nós lemos ali, né, no 12, fala como o Senhor dizia: eu conheço você, eu sei quem você é, você tem me agradado, né? Não apenas só Deus conhecendo Moisés, como Deus conhecendo ele profundamente, mas ele também conhecer a Deus. E nós? E nós, nos nossos dias de hoje, né? Vamos abrir em Tiago 4:8. Para os nossos dias de hoje. 1, 2, 3. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. E para nós, nos tempos de hoje, é essa palavra que o Senhor quer nos falar. Chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Lembra que a gente falou agora há pouco que nós somos o responsável pelo nível de satisfação que Deus tem por nós? Então Deus está falando pela sua palavra, Ele está falando para nós, para mim, Cíntia: chegai-vos a Deus, chegue-se a mim, que eu vou chegar até você. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Deus está falando: por que vocês continuam distante quando poderiam ser íntimos de mim? Por que vocês estão distantes de mim? Por que vocês continuam distante de mim? O Senhor está falando comigo essa noite. E não se engane, somos nós que determinamos o nível da nossa intimidade com Deus. Além de ser a nossa responsabilidade da satisfação de Deus conosco, nós também somos nós que determinamos o nível da nossa intimidade com Deus. É você quem determina o nível da sua intimidade com Deus. Então eu vou ser mais clara: você é quem determina o quão próximo você é de Deus, e não Ele